Paz, Senhora. Bom dia, igreja. Vamos dar início ao culto. Peço a todos os irmãos para antes de pé e abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 36. Salmos, capítulo 36, diz assim: Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo, abjuram o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Esse salmo é atribuído a Davi, servo do Senhor. Davi reflete sobre a realidade do mal no mundo de Deus. Louva o caráter de Deus, por fim, ora pedindo a Deus que o proteja do mal e que o seu tempo julgue os perversos. Sua solução para o problema tão perturbador do mal no mundo foi ser um adorador, não um filósofo, e assumir a responsabilidade pessoal de obedecer a Deus e de lhe servir. Se houvesse mais sal e luz neste mundo, haveria menos corrupção e escuridão na sociedade. Amém? Irmãos, esses salmos incentivam a nós também a ficarmos tranquilos, confiarmos em Deus e pedirmos a Deus o livramento daqueles que amam e planejam o mal. Não sejamos como eles, vingativos, que não fiquemos durante a noite, no nosso leito, na nossa cama, maquinando a vingança, pois a vingança pertence somente ao Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado por este culto maravilhoso, por mais uma oportunidade, Senhor, de te louvar, de te engrandecer, de aprender mais sobre a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que este culto, Senhor, o que for pregado, o que for ensinado, venha a ser esculpido na nossa mente, venha a ser esculpido nas tábuas do nosso coração, Deus, para que venhamos assim engrandecer mais e mais o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, vamos louvar o Senhor juntos.
da escuridão, algemado por um peso. Ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele me livrou, livrou-me da escuridão, da minha escuridão, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Desde que aceitou-me o meu Cristo e conheci seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei o seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Para encerrar, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele me livrou.
Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. Bendizemos o teu nome, pois tu és santo, tu és maravilhoso e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui nesse dia do Senhor, neste domingo, para a tua glória, Senhor. Graças a Deus que nós estamos aqui, graças a Deus que o Senhor está aqui também, graças a Deus que o Senhor está em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor seja louvado. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto vocês estão em pé, vamos abrir a palavra em 2 Pedro, capítulo 3. O nosso irmão Daniel, né, nos próximos dias vai resolver, né, a questão do nosso projetor, né, para a gente ter aqui novamente as projeções, né, tanto dos cânticos e, né, Daniel? É isso, né? Vocês estão vendo, irmãos? Então, ele está encarregado de ver isso aí, né? É uma questão de peça, mas vamos conseguir. Nos próximos domingos aí, nós vamos ter o projetor, aí a gente faz, né, desse lado aqui, para colocar então aqui na tela, né, tanto os louvores quanto as pregações. Quando o Jean está de licença paternidade antecipadamente já, né, esse mês, até o Julinho vem esse mês ainda, em março já volta a pregar e já vai ter aí o projetor, né, Daniel? Sei que o Jean gosta, né, da projeção. Meus irmãos, 2 Pedro capítulo 3, do verso 9 ao 13, que diz assim: vamos a partir do verso 8. Uma coisa, amados, que não deveis esquecer é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, já que o mundo vai acabar, devemos viver como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Podem sentar, meus irmãos, louvamos a Deus. Meus irmãos, todo início de ano, eu gosto de trazer uma palavra aos irmãos sobre a vinda do Senhor, sobre o dia da vinda do Senhor, porque cada ano novo, a nossa esperança de novos céus e nova terra, elas se renovam. O problema é que existe muita coisa falsa sobre isso, muita coisa falsa sobre isso, e também todo o final de ano, esta ideia de que o mundo vai terminar e que Jesus vai voltar, isso se acende de uma forma assim, meio que doentia até. Por isso eu gosto de todo início do ano trazer, meus irmãos, uma palavra sobre o verdadeiro ensino sobre a volta do nosso Senhor Jesus. E nós estamos já desde o mês de setembro com a exposição do Sermão do Monte, principalmente os nossos presbíteros, estão trazendo essa exposição, o Jean e o William, principalmente os dois, e nós vamos dar esse mês de fevereiro então um tempo, tirar esse encargo do Jean nesse mês que vem, o Julinho, e tirar, claro que ele vai vir aos cultos sempre que der, sempre que puder, só não vai vir quando não der, mas essa responsabilidade, agora esse mês de fevereiro ele não vai ter, tá? Mas por isso então esse mês ele e o William vão estar também, o William hoje está de férias, por isso não está no culto, mas no mês de março nós vamos voltar então com as pregações no Sermão do Monte, tá bom, meus irmãos? Então nós paramos no capítulo 6, em março a gente continua no capítulo 7, do Sermão do Monte, que é o último capítulo do Sermão do Monte. E neste mês de fevereiro então eu quero falar sobre a volta de Jesus, sobre os fins, os tempos, de uma maneira, meus irmãos, sem esta mentalidade adoecida de fim de mundo. Porque o que acontece agora, meus irmãos, essa semana eu me dediquei assim, pelo menos meia hora da semana, para ver o que estava sendo dito, o que está sendo dito principalmente no TikTok, que é a mídia hoje mais, pelo menos a que eu tenho acesso, não sei se tem outra, a mídia mais sensacionalista que tem hoje é o TikTok, porque são muitos vídeos, e eu ainda não sou muito do YouTube, quero ser, mas não consigo ainda, gostar, porque a minha mente é meio rápido, então vídeos assim de 1 hora, de 40 minutos, é meio complicado para mim. Mas no TikTok eu vi algumas coisas, inclusive uma coisa que está muito divulgado, milhões de visualizações, que são coisas do Apocalipse e do fim do mundo, e uma das coisas que eu vi, essa semana eu vi anjo congelado. Tem umas figuras de anjo congelado nos Estados Unidos, tem um anjo congelado não sei onde, tem anjos
que viraram sal lá no deserto do Irã, antiga Babilônia, perto do rio Eufrates. E eu vi milhões, aliás milhares de cristãos, de crentes, né, dando glória a Deus, dando aleluia, enfim, meio que com a mente acelerada, porque supostamente alguns escavadores ouviram murmúrios de anjos presos em algum abismo lá perto do rio Eufrates. Vi um vídeo que os filhos americanos, né, avistaram o Leviatã, um monstro gigante do mar. Vi um vídeo onde antes do terremoto na Turquia apareceu um sinal, né, uma espécie de anjo tocando a trombeta no céu da Turquia. Eu fico impressionado, meus irmãos, que pessoas acreditam nisso. Vi um anjo subindo do mar para o céu e virando uma luz assim, tipo uma espiral, né, tipo um redemoinho, as pessoas dando glória a Deus. Irmãos, eu sei que vocês não se deixam enganar por essas coisas, eu sei que vocês não se deixam impressionar por essas coisas, mas a gente precisa falar, inclusive para que vocês possam falar aos outros que comentam com vocês sobre isso. Porque desde que eu comecei a pregar a palavra, comecei a entender, meus irmãos, e a questionar que as coisas não são dessa forma sensacionalista, como se o céu fosse um cenário de um filme de Hollywood. Não é. Por isso, meus irmãos, eu quero falar hoje, começar esse mês de fevereiro, até que a gente volte e fale do Sermão do Monte em março. Eu quero falar sobre os fins dos tempos, da volta de Jesus, sobre o entendimento correto disso. E esse texto de Pedro, ele começa dizendo, né, que o Senhor não tarda, mas que nós não devemos esquecer que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E mesmo esses 1000 anos, quando fala que não são 1000 anos do nosso calendário, 1000 anos profético. Então 1000 anos na Bíblia não é 1000 anos. Assim como um dia nem sempre é um dia. Por exemplo, o dia do Senhor não é um dia específico de 24 horas, mas é um evento. Por exemplo, o dia da ira de Deus não é um dia como o nosso, mas é um evento. O dia da misericórdia não é um dia como o nosso, mas é um evento divino, que pode ser feito durante várias semanas, vários anos, ou até milhares de anos. Por exemplo, nós estamos no ano da graça. Quando começou o ano da graça? Desde a morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos no ano da graça. Nós estamos no dia da salvação. Qual é o dia da salvação? É hoje. Desde quando? Desde a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia da salvação. Então, quando será o dia da vinda de Jesus? Meus irmãos, isso é um evento, e que ele acontece, né, aos poucos, até ter o dia final, onde o mundo inteiro então vai ser transformado num novo céu e nova terra. E aqui diz: não retarda o Senhor a sua promessa, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É exatamente, meus irmãos, nesse contexto que eu quero falar sobre a vinda de Jesus. Por quê? Porque a maneira, meus irmãos, que nós aguardamos a vinda de Jesus, assim é a maneira como nós vamos viver a nossa vida. E o nosso credo, né, o credo apostólico, diz: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Falando do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então a nossa vida, meus irmãos, deve ser vivida dentro desse contexto. A nossa vida deve ser vivida segundo a esperança futura da segunda vinda de Cristo. Só que o tema traz muitas curiosidades e muitas especulações. E uma das curiosidades que o pessoal quer saber desde sempre é quem é a besta. Agora também no TikTok eu vi que tem
acho que é genro do Trump, que segundo essas reportagens ele é descendente de israelita, e ele ocupa, segundo essa mídia sensacionalista da escatologia da vinda de Jesus, do fim do mundo, ele é CEO de alguma grande empresa, e ele já teve encontros, segundo eles, tá? Ele que fez acordo de paz do Trump com os árabes, ele que convenceu o Trump a mudar a capital, né, no caso a embaixada de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, enfim, uma série de coisas. E eles dizem, agora não lembro o nome do cara, ainda bem que eu não lembro, né? Esse genro do Trump é o anticristo. Irmãos, aí tu olha para a figura dele, é só um empresário ganhando muita grana, muito dinheiro, mas ele não tem nada a ver com o anticristo, nada a ver com a volta de Jesus. Mas quem vê os vídeos no TikTok lá, nossa, ele está sendo preparado para ser o anticristo. Irmãos, então esta é uma grande curiosidade. Quem é o anticristo? Interessante que eu nunca quis saber, e não quero saber, até porque eu entendo que o anticristo é alguém daquela época do Apocalipse. Era o imperador romano, e desde então muitos anticristos, o próprio João depois vai escrever na primeira carta dele, o anticristo já está no mundo, e muitos anticristos virão. Então tem algumas coisas que também trazem ensinamento errado sobre a volta de Jesus. Por exemplo, Hollywood, naqueles filmes deixados para trás, o Apocalipse com Nicolas Cage, que todo mundo some e fica, o mundo num caos. E obviamente a novela da Record, que é o caos do caos na interpretação do Apocalipse da volta de Jesus. Meus irmãos, então essa confusão a respeito da vinda de Jesus tem levado muitos crentes a uma histeria e a um tipo de vida que não combina com a expectativa da volta do nosso Senhor. Porque Jesus disse, quando vocês virem os sinais, subam para os montes, não fiquem na cidade. E as pessoas acham que é para esse tempo, mas aquilo, meus irmãos, era para aquela época quando Jerusalém iria ser invadida. E é por causa dessa distorção da volta de Jesus que muitos crentes olham começam a depender, por exemplo, de figuras humanas, sejam empresários, sejam políticos, sejam governadores, sejam presidentes, e eles começam a ver para essas pessoas como a salvação do mundo, e tiram os olhos de Jesus e da própria vida. Então, meus irmãos, essa visão gerou muitas distorções no comportamento dos cristãos. Por exemplo, paixão por Israel. Essa é uma distorção, essa paixão que muitos cristãos têm por Israel, a bandeira de Israel. Meus irmãos, Israel hoje não é nada mais, nada menos que um país comum, como qualquer outro, com erros e acertos. E o governo de Israel, ele não é um governo religioso, é um governo secular. Os religiosos de Israel são aquelas pessoas que vestem o kippá, que estão na sinagoga, se vestem preto, aquelas pessoas, e outros, mas o próprio judaísmo, meus irmãos, hoje ele tem diversas ramificações, desde o mais liberal até o mais radical. Ódio ao mundo, ódio à cultura, essa questão de não pode ver isso, não pode ver aquilo, não pode ouvir isso, hoje nem está tanto, mas na minha época de adolescente, de solteiro e até de jovem marido na época, a gente vivia muito essa tensão da volta de Jesus, e que tu não podia, por exemplo, ver um filme, ter televisão em casa, porque Jesus iria voltar. Então essa vigilância era nesse sentido. Ódio ao islamismo, por exemplo. Claro que nós sabemos que existe
o ódio aos muçulmanos, né, no caso, ódio à cultura, ódio aos muçulmanos, ódio a outras religiões, ódio a quem não pensa como a gente, é um cristianismo do ódio. Vida de isolamento, pessoas que se isolam, né, porque acham que Jesus vai voltar, então isolados acham que vão escapar de alguma coisa. Ou que o anticristo vai governar um dia e vai trazer fome para todo mundo. Sentimento de superioridade, ou seja, eu sou superior a todo mundo, eu sou cristão, Jesus vai me levar e os outros vão ficar. E até o nome de uma igreja pentecostal, Jesus vem, eu vou e tu fica. Tem? Falsa ideia de santificação e santidade, pessoas que acham que são superiores aos outros, né, porque elas são cristãs, e eles tornaram a preparação para a vinda de Jesus mais importante do que crer na morte de Jesus e do que crer na obra da cruz. Meus irmãos, a vinda de Jesus não é um tema mais importante do que a sua morte na cruz. Não é. O tema mais importante do cristianismo é: Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. Quais pecadores? Todos os pecadores. Mas Ele vai salvar a todos os pecadores? Óbvio que não. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que Deus, né, o Pai, leva a Jesus, que é um outro tema. Mas então, meus irmãos, eu quero trazer algumas coisas dentro desses textos. Primeiro, que a esperança da vinda de Jesus precisa ser entendida à luz da longanimidade de Deus. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós como cristãos, eu vou dizer uma coisa muito surpreendente aqui para vocês. Nós como cristãos, apaixonados por Jesus, devemos amar a volta de Jesus, devemos amar a glória eterna, mas não devemos, ou não deveríamos esperar que Jesus viesse hoje. Por que não? Porque vocês conhecem centenas de pessoas que não desfrutariam da glória da vida de Jesus. Vocês entendem? Eu tenho muitos amigos que eu estou conquistando, e agora eu estou muito apaixonado, porque eu estou alcançando muitas pessoas, conversando com muitas pessoas, e eu quero que essas pessoas sejam salvas, eu quero que essas pessoas cheguem ao conhecimento da salvação. Então, eu como cristão, eu amo a volta de Jesus, amo a glória eterna, amo o céu, mas primeiro, eu não quero ir para o céu ainda, não quero. Não sei se vocês querem hoje, mas eu não quero, eu quero desfrutar, né, mais da graça de Deus nesse mundo que Deus fez. Então, eu não desejo que Jesus volte hoje. Se Ele voltar hoje, com certeza eu vou desfrutar da glória da sua vinda, mas que Ele venha quando Ele quiser vir. Mas enquanto Ele não vem, e meus irmãos, enquanto Ele não vem, eu vou viver uma vida em benefício das pessoas e pregando o Evangelho, para que quando Jesus voltar, eu tenha alcançado o maior número de pessoas possível. Então, eu como cristão, acho que o cristão não deveria dizer: tomara que Jesus volte hoje. Tá? E que egoísmo é esse? Que egoísmo é esse, gente? Porque para nós já estamos vivendo, o cristão verdadeiro, ele desfruta de Deus aqui nessa vida, dia a dia, ele vê a graça de Deus, ele vê a glória de Deus, ele é feliz com Jesus nesta vida, a menos que esteja com depressão, coisa parecida, mas mesmo assim, lá no íntimo dele, ele é um ser que se alegra no Senhor, a única alegria dele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Faz sentido? Então a esperança na vinda de Jesus não deve ser uma vida para si mesmo, como alguém que se guarda, ou como alguém que aguarda se guardando. O texto diz que a vinda de Jesus não é demorada, mas Deus em sua longanimidade está levando o pessoal à salvação enquanto nós aguardamos.
Enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto nós cremos na sua vinda, enquanto nós aguardamos a vinda, Deus está salvando pessoas, está abençoando pessoas. Porque quando a gente pensa numa tragédia do mundo, meus irmãos, a gente pensa só na tragédia em si. Mas, por exemplo, agora essa semana houve o terremoto lá na Turquia e na Síria. E eu ouvi, meus irmãos, incrível, incrível. Eu quase choro. Antigamente eu era mais sensível e chorava nessas horas. Mas hoje eu quase choro quando eu ouço alguns que estão dizendo: olha só, viu só o que é um país sem Deus? Como assim? Viu? Está lá, ó, terremotos, 15 mil mortos. Aí o pessoal não conta, não se sensibiliza com aquela mãe, né, que eu vi, que estava 2 dias, que a filha estava soterrada, uma filha, eu acho de 6 anos, soterrada, e a mãe ali, né, segurando a mão da sua filha, né, enquanto espera socorro, que estava debaixo de muito, só estava a mãozinha de fora. Ela é muçulmana, provavelmente. E aí eu penso: Jesus, não vem agora, porque tem tanta gente para a gente alcançar, tanta gente para a gente amar, tanta gente para a gente socorrer, tanta gente, e a gente vive uma vida, né, às vezes muito egoísta para nós mesmos. Jesus volta e que os ímpios se danem, e os ímpios se danem. Quando aqui fala que Deus é longânimo, a palavra longânimo significa, para vocês entenderem, vocês conhecem, os caras conhecem, né, aquelas borrachas de exercício, né, que tu estica, da fisioterapia. É isso que é a palavra longânimo. Deus estica, Deus é de borracha, sua paciência, né? Ele estica, ele vai indo, ele vai esticando, ele vai esticando, ele vai esticando, e vai para alcançar mais gente. Toda a ação de Deus é para alcançar mais gente. E meus irmãos, eu vou dizer para vocês que lá na Turquia hoje, na Síria, existe mais misericórdia sendo feita que em qualquer outro lugar no mundo, acredito. Em segundo lugar, meus irmãos, a esperança da vinda de Jesus será o fim do sistema caído, atingido pelo pecado. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sim, meus irmãos, o nosso mundo é um mundo de pecado, de iniquidade, de vaidade, de egoísmo. É óbvio que nós esperamos a transformação deste mundo caído, e a vinda do Senhor transformará este mundo caído num mundo novo. Este sistema de coisas pecaminosas, iníquo, terá fim. A vinda de nosso Senhor não apenas transformará o nosso corpo, mas tornará todo o universo em um universo que resplandeça plenamente a glória de Deus. Isso é o evento da vinda de Jesus. Mas agora, enquanto isso não acontece, eu faço o quê? Irmãos, enquanto isso não acontece, eu preciso viver. Aí é que eu digo, né? A maneira como eu espero a vinda de Jesus é a maneira como eu vou viver. A minha espiritualidade, ela é consequência da minha esperança, de como eu espero a vinda de Jesus. Enquanto isso não acontece, quem vai transformar esse mundo? Eu e vocês. Aliviando o máximo de sofrimento possível, alcançando o máximo de pessoas possível. Em terceiro lugar, meus irmãos, a esperança da vinda de Jesus deve ser vivida em fidelidade, em santidade e fidelidade no mundo. Versos 11 e 14 diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já que as coisas vão ser assim, já que nós aguardamos a vinda de Jesus, devemos viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, necessariamente nós devemos levar uma vida de santidade, uma vida que demonstra que nós somos um povo de Deus, o povo de um novo sistema,
A nossa visão, a nossa missão é viver dessa forma neste mundo. A nossa cultura, a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida devem ser de acordo com o mundo que nós aguardamos. Vou repetir para vocês, meus irmãos. A nossa missão é viver dessa forma neste mundo enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus. E a nossa cultura, a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida deve ser de acordo com o mundo que aguardamos. É assim que nós devemos viver, de acordo com o mundo que nós aguardamos. O mundo que nós aguardamos, meus irmãos, é um mundo sem fome. Então eu preciso trabalhar, antecipar essas coisas desse mundo que está ao meu alcance. O mundo que nós aguardamos, né, como dizia Jonathan Edwards, ou como diria Jonathan Edwards, o céu é um mundo de amor. Então, se o céu é um mundo de amor, e o céu com certeza está se referindo à glória, o porvir, então que eu faça do meu mundo que está ao meu alcance um mundo de amor também. É possível, meus irmãos? É possível a gente fazer isso? É possível. É possível eu transformar o meu mundo no mundo de amor. E por último, meus irmãos, a esperança da vinda de Jesus trará a consumação da salvação para seus filhos. Os versos 12 e 13, né, são incríveis, esperando e apreciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Só que a ênfase dele não é na destruição. A ênfase dele não é em anticristo, em anjo gemendo em abismo, em supostos monstros no fundo do mar, em estrelas caindo, em quem é o anticristo, em que governo vai estar o anticristo. Não, a ênfase dele é a seguinte, ele termina assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E ele conclui do verso 14 da seguinte forma: por esta razão que essas coisas serão assim, porque os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se reterão. Nós, porém, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois amados, em esperando essas coisas, olha só, qual é a visão do cristão quando pensa no fim, nessas coisas finais? Não é viver essa tensão como o pessoal vive, mas olha só: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Então, meus irmãos, o credo apostólico, como diz, né, que ele virá para julgar os vivos e os mortos, e esse julgamento será para os salvos de acordo com a justiça de Cristo aplicada aos filhos de Deus na cruz. E aqueles que estão justificados em Cristo serão julgados segundo a justiça de Cristo. Mas não é essa a ênfase. A ênfase é a salvação daqueles que creem que isso é verdade. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer uma conclusão à luz dessa conclusão do apóstolo Pedro também. Jesus vai voltar, mas qual é a minha atitude com isso? É esperar que o mundo piore? Não, meus irmãos, é esperar que o mundo melhore. Eu acredito que este ano, e a gente tem repetido isso lá em casa mais ainda, vai ser o melhor ano de nossas vidas. Por quê? Por causa da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu espero que vocês estejam esperando isso também. E eu espero, meus irmãos, que o caos, que o pessoal espera do mundo e para o Brasil e para o resto do mundo, não aconteça. Eu espero o contrário. Eu espero um tempo de paz, de alegria, de prosperidade para todo mundo. Independente, meus irmãos, e aí eu não penso em nada, nem em governo, nem em crise econômica, e nem em dólar, e nem em bolsa de valores. Eu estou pensando na graça e na misericórdia de Deus. Por quê? Por causa das pessoas. Porque eu espero que este ano seja um ano
independente de ações governamentais. Porque eu espero que esse ano seja um ano muito próspero para todo mundo. Porque eu tenho filhos no mundo também. Porque eu tenho filhos no mercado de trabalho. Porque eu tenho amigos desempregados. Porque eu estou tratando de famílias que estão precisando de recursos financeiros. Então eu acredito, estou falando para todo mundo, acreditem que este ano, e eu disse aqui num dos cultos, agora foi no segundo domingo, eu disse para vocês o seguinte: olha, não declarem que neste ano vai haver fome no Brasil. Não vai. Eu não vou passar fome, meus irmãos. A minha família não vai passar fome. A família de vocês não vai passar fome. Não vai haver crise financeira. Não vai. Eu acredito nisso. Por quê? Não por causa de nada, mas porque é assim que o cristão deve falar e esperar. Ou vocês têm coragem de sentar à mesa dos filhos de vocês e falar: este ano tudo vai ser um caos e nós não vamos ter nem o que comer. Vocês têm coragem de falar isso? Vocês não oram? O pão nosso cada dia dá nos outros, vocês oram ou não oram? É assim que nós devemos crer. Vai haver pão, meus irmãos, vai haver alegria e vai haver paz no Brasil e no mundo. Por quê? Eu oro por isso. Não sei se vai haver, mas eu estou dizendo que vai porque eu estou orando por isso. E se eu oro, eu tenho que acreditar no que eu estou orando, certo? Certo? Então, vai haver sim. Por quê? Porque eu estou orando. Todos os dias a gente declara lá na nossa mesa: obrigado, Senhor, pela mesa farta. E vai ter mesa farta o ano todo. É isso que a gente fala para os filhos. Amém? Mas não é só nós, tem crianças por aí. As nossas cidades estão cheias de vilas, estão cheias de pobres. E é pelos pobres, meus irmãos, principalmente, que eu desejo muito que esse seja um ano muito abençoado, porque eu oro por isso. Agora, como esperar a vinda de Jesus? Jesus vai voltar, é certo. Eu quero então fazer as conclusões. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou valorizar a vida. Eu vou querer viver e não morrer. Porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu quero, por exemplo, e oro todos os domingos, quase todos os dias, pelo Giovanni que tem a saúde. Eu orei pela Jaque para se recuperar, mas eu sei que Jesus vai voltar. Não era melhor ela ter partido? Não, era melhor ela ter ficado com a gente. É ou não é? É assim que a gente ora. Não era melhor Jesus ter vindo? Não. Se ele tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. Claro, estaríamos na glória, mas a glória ela vai acontecer de qualquer jeito. Mas enquanto Jesus não vem, valorizemos a vida, meus irmãos. Porque Deus não nos criou somente para ir para o céu. Tem gente que vive assim: quando eu for para o céu. Não, Deus te criou para ter comunhão com Ele. Ser humano é ser a imagem de Deus. Ser humano é uma boa coisa, é uma coisa boa. E se a nossa única missão fosse ir para o céu, então a melhor coisa era se converter e morrer. Converteu, morreu. Mas não é assim. Estou convertido desde que eu era solteiro. Estou desfrutando da conversão, da vida com Jesus. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Deus nos levou a Cristo para levar Cristo a outros. Viver intensamente o nosso evangelho no mundo. Este é o sentido da vida de conversão. É isso que o apóstolo está dizendo. Viver intensamente o nosso evangelho no mundo. Este é o sentido da vida de conversão. Segundo, é isso que o texto vai dizer também: porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor e ao Evangelho. É isso que o verso 11 fala, de como que nós devemos viver uma vida de santidade enquanto Jesus não vem, porque nós sabemos que as coisas vão ser assim. O verso 11 diz: viver de um modo santo. Eu preciso me preparar para a vinda de Jesus, vivendo uma vida de dedicação ao Senhor. Por último, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou começar a viver aqui o que Deus me promete para a eternidade. É isso que o verso 12 diz, quando ele fala: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É começar a viver aqui a vida que está prometida para a eternidade. Porque a verdadeira adoração é o estilo agradável
É um estilo de vida agradável a Deus. Não é liturgia, não é celebração, não são gestos, não são ritos ou rituais, mas atitudes na vida e atitudes de vida, fazendo a prioridade da vida o anúncio ao Evangelho. Porque eu sei que Jesus vai voltar, meus irmãos. E nessa vinda de Jesus a justiça vai ser manifestada. Eu vou promover essa justiça aqui neste mundo. A justiça de Deus revelada no Evangelho. É por isso, meus irmãos, que eu insisto com vocês, nós precisamos ajudar o próximo. Nós precisamos, meus irmãos, ajudar quem precisa de uma cesta básica. Só que alguns veem, mas isso é paternalismo. Para quem recebe, não está nem aí com o nome que os outros dê para isso. É ajuda, é socorro. E se vocês nunca precisarem, eu já precisei. Que alguém me ajudasse, que alguém me alcançasse alguma coisa. Eu nunca fui um vagabundo, nunca fui um desinteressado pela vida, muito pelo contrário, mas já passei por dificuldade. E tem gente precisando da nossa ajuda, e tem gente que nós precisamos apoiar. E a palavra paternalismo é uma palavra ideológica, uma palavra política que não está na Bíblia, não existe na Bíblia. Não ajude porque isso é paternalismo. Isso foi uma coisa inventada pelo egoísmo da política, da ideologia. Então assim, é paternalismo, não ajudo. Eu ajudo, e não acho que seja paternalismo. Eu acho que é assistencialismo. Não tem essa palavra na Bíblia. Diz, ajude, diz, socorra o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, o necessitado. E diz, agora, a Bíblia não diz, nunca diz que é paternalismo, que é assistencialismo, que deu peixe, aliás, ensina a pescar e não deu peixe. Não, a Bíblia nunca ensina isso. Tanto que Jesus, ele diz, né, lá no deserto, o pessoal chega para ele e diz, Senhor, tem aqui uma multidão com fome. Jesus diz, ensina eles a pescar. É assim que Jesus diz? Ensina eles a pescar. Não dá o peixe. Diz, não, tem peixe aí? Tem. Reparta. Ele não diz, vai comprar farinha para fazer pão, vai trabalhar para depois, vai arrumar um emprego, depois. Irmãos, tudo isso é verdade. A gente precisa ensinar a pescar, a gente precisa ajudar as pessoas a arrumar emprego, mas e faz o quê? Enquanto ela não aprende a pescar ou não está perto de um rio, faz o quê? Enquanto não consegue um trabalho, faz o quê? Ou enquanto não consegue um trabalho justo, digno, faz o quê? Enquanto alguém está doente, faz o quê? Enquanto uma família que não consegue mas é culpada porque alguém diz o seguinte, se alguém é pobre, é culpado de ser pobre. Todo mundo sabe que não é assim. Tem gente aqui que provavelmente não ganha o que gostaria de ganhar, mas está investindo, está insistindo, está trabalhando, está batalhando e não consegue ganhar o que gostaria de ganhar. É ou não é verdade? É. E assim tem milhares de pessoas. Então, meus irmãos, o cristão não pode pensar ele não pode ideologizar a sua ação de misericórdia. Se tem alguém necessitando, ajuda, depois ensina. Ajuda, depois ajuda a tirar da miséria, da pobreza. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Irmãos, esse mundo de justiça que nós esperamos, eu preciso antecipar esse modo e fazer justiça aqui. A pregação do Evangelho ao mundo é o principal modo. Veja, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz, apressando a vida de Jesus. A pregação do Evangelho ao mundo é o principal modo de apressarmos a vinda do Senhor. A igreja se prepara para a vinda do Senhor, anunciando o Evangelho ao mundo e vivendo o Evangelho no mundo. Deus abençoe vocês. Falar nisso, meus irmãos, a gente precisa, de cestas básicas. A gente tem trabalhado, a gente tem ido atrás, a gente tem angariado, mas nos últimos meses a demanda é mais alta, do que a gente tem arrecadado, e famílias, e a gente é bem criterioso na distribuição, bem criterioso mesmo,
E a gente atende muitas pessoas, meus irmãos, mas muitas pessoas mesmo. Vocês não imaginam quantas pessoas a gente atende. Vocês não imaginam quantas pessoas a gente atende por mês. E a gente sempre dá um jeito de ajudar. Essa é a missão de cada um de vocês, meus irmãos. E se vocês não estão... Vou falar uma coisa bem séria aqui para vocês antes da gente participar da ceia. E se vocês, como família, não estão ajudando ninguém, é porque vocês estão falhando nessa perspectiva de vida que eu estou apresentando para vocês, que eu sempre apresento para vocês todos os anos, na verdade. É isso. Mas eu tenho pouco. Reparta o teu pouco. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Semana que vem eu vou voltar a falar sobre a volta de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus pelo... Estava dizendo, o efeito família diaconal. Até a aguinha gelada tem. O Jean pregou aqui alguns domingos, né? Sem o diácono, sem aguinha gelada para ele. Aí eu volto a pregar, no primeiro dia que eu volto a pregar, o diácono está no culto. Estava cuidando da esposa, que estava, né? A Jaque estava se recuperando. Claro que o maior mérito é da Jaque, né? Mas o diácono, nosso irmão, que tem nos servido tão carinhosamente, nosso irmão. Deus abençoe. Vamos participar da ceia, meus irmãos, enquanto o Natan vai cantar um cântico. Você sai do seu lugar e venha pegar os elementos da ceia e depois a gente faz a dedicação. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, que é ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos,
igual ao teu. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele disse também, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Senhor Deus eterno, muito obrigado pela ceia do Senhor, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Nós comemos e bebemos todos os domingos para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor que nos abençoa sempre. Amém. Amém. Comam o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Recitem comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela participação no corpo e no sangue do Senhor. Obrigado, Senhor, pela ceia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos renova, o Senhor nos dá vida. Obrigado porque o Senhor perdoa nossos pecados. E nós cremos na justificação pela fé. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.